mas que tenha força, que possa estar junto na execução das políticas públicas de saúde às mulheres. Eu tenho um drama pessoal em relação a isso. A minha mãe faleceu em 2004, aos 59 anos, de câncer de colo de útero. Então, para mim, quando eu vejo esses temas, eu tenho absoluta certeza que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer as coisas acontecer. Então, nós aqui estamos juntos para mudar uma história na saúde, ao mudar uma realidade. Então, tudo que nós possamos fazer para fortalecer este colegiado aqui e dar autoridade e transversalidade em todos os temas da saúde, nós temos que trabalhar para isso. Uma comissão como essa, que é uma recomendação nacional, nós temos que aderir imediatamente e fortalecer. Essa é a minha opinião. Senhor presidente, eu me congratulo com a sua fala e me ressinto também pelo que o senhor acabou de dizer, porque eu também estou vivendo um problema, minha mãe está com câncer. Eu acho que esse é um assunto que não precisava nem vir uma recomendação nacional para ser discutido. Não precisava o Conselho Nacional orientar a gente a fazer isso. Hoje a gente sabe que a mulher, ela está sofrendo e ela tem muito pouca atenção, principalmente as mulheres com deficiência. Essas, então, elas estão à margem, elas estão realmente na invisibilidade. Para uma mulher com deficiência hoje fazer uma mamografia naqueles carros itinerantes é impossível, porque não tem acessibilidade. Então, discutir a criação da Comissão da Mulher, o que é isso? Não tem que discutir, tem que criar ponto final. A gente tem que simplesmente criar, e aí a gente vai trabalhando e que seja feita uma comissão majoritariamente por mulher, sim, que congregue homens e outras representatividades, mas que ela seja empoderada por mulheres, que ela seja conduzida por mulheres, porque não tem o menor sentido criar uma comissão de mulher e ser conduzida por um homem. Então, no meu ponto de vista, senhor presidente, eu dou total apoio à sua fala e digo que é um assunto que não há necessidade de discutir, é criar e ponto final. Vamos passar aqui para a conselheira e depois para... Eu vou falar em pé porque eu sou baixinha, tá bom? Bom dia a todos e todas, bom dia à mesa, na pessoa do presidente. Esse item, número 7, inclusive nós tivemos, não sei se o Ronaldo lembra, uma discussão quase parecida a essa, e eu saí daqui decepcionada porque nós não tivemos muito êxito. Graças a Deus eu estou ouvindo esse tipo de coisa hoje, né, uma nova democracia com relação às questões da mulher. E eu, como presidente do segmento, que é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos na área da saúde do Estado do Amazonas, e a gente percebe, daí a Luana, a Sueli e todas as colegas que trabalham nos hospitais, é um número muito grande. Eu estou falando não só no geral, porque eu também aprovo geral, mas eu estou falando numa questão do segmento dos trabalhadores, e é um número muito grande de colegas nos hospitais que são mulheres, né? Então, uma pauta dessa no Conselho Estadual de Saúde é bem relevante, e a gente só agradece como mulher e como representante da maioria das mulheres no segmento da área da saúde do Estado do Amazonas. A gente só tem a parabenizar e agradecer quem trouxe essa proposta para cá. Foi contemplada a fala da conselheira. Nós sabemos realmente a situação da gravidade de mulheres que perpassam na questão da saúde. Mas eu coloco aqui a articulação também desse conselho com a situação da saúde primária, porque é a prevenção que combate, o bom combate da questão que as mulheres possam se livrar
da questão dessa doença que mata, que fere a cada ano e a cada dia, né? Eu acredito que aqui cada um já perdeu um ente querido, né, nessa situação que perpassamos. Então, assim, essa comissão ela vai ser viabilizada, mas desde já que nós possamos ter essa articulação com o Conselho Municipal de Saúde também, que isso também ele favorece dentro da questão do nosso regimento, ok? E aí nós possamos realmente prevalecer dessa questão de atenção à saúde da mulher. Muito obrigada. Mais alguém quer falar sobre o tema? Então, a proposta de criação da Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres, eu coloco em votação. Como ninguém se manifesta, está aprovado. Nós propusemos aqui no item 7 também a criação e posteriormente a eleição. Queria colocar essa questão da eleição já para agora, que eu acho que, como todo mundo ressaltou aqui, seria muito oportuno que nós já começássemos a trabalhar o tema. Quatro membros, não é isso? Que fala o... Então, a secretária está falando aqui, o regimento fala 2, mas nós deliberamos, o conselho deliberou em algum momento que sejam 4. Ok. Bom, senhor presidente, a mesa, eu coloco aqui dentro dessa urgência e essa necessidade o meu nome à disposição para essa comissão, tá? E vejo aqui outros companheiros que possam agregar conosco favorecimento. Eu concordo com o doutor Ronaldo Brasil que a comissão seja composta por mulheres e com total apoio dos demais. Então, eu gostaria de saber quais das senhoras gostariam de se candidatar a compor a comissão. A conselheira Sheila. Eu gostaria, mas eu já estou indo. Eu queria saber se eu posso. A conselheira Cleidinir disse que já está em 2 comissões e pergunta se pode ir mais uma. Só permite 2 e pode ser colaboradora, né? Segundo a mesa. Apoio, isso. Conselheira Maria Guadalupe, não gostaria de participar da comissão? Alô, conselheira Sheila, que está em comissão, Guadalupe também não está, é isso? Poderiam participar? Democraticamente indicadas? Marinês Braga de Oliveira, que representa as entidades e movimentos destinados à proteção e assistência de portadores de doenças crônicas. Poderiam participar também? Mais alguém? Falta Guadalupe, da senhora Guadalupe, a senhora vai participar? Pronto, temos 3, né? Eu sugiro que a senhora Marcivânia, que é representante dos povos indígenas, pudesse participar também. Pronto, então nossa comissão está formada. Senhora Marcivana Rodrigues de Paiva, Sheila Viana, Maria Guadalupe,
e Marinês Braga de Oliveira. Comissão formada. Ok, tá bom. Os demais, eu sugiro, como é um tema muito relevante, a comissão se reúne para criar uma agenda com o apoio da mesa e franqueando a colaboração dos demais conselheiros que queiram colaborar. Bom, a mesa, e aí eu peço desculpa por ser neófito no regimento, estão todo o tempo me alertando, tá? Mas estão dizendo que o coordenador coordenador e coordenador adjunto das comissões precisam ser aprovados também pelo conselho, pela plenária. E aí nós temos 4, pensando que as senhoras escolham uma coordenadora adjunta para nós apreciarmos aqui. Eu sugiro que já seja logo nessa pauta para nós avançarmos. Alguém se candidata como coordenadora? Conselheira Sheila Guadalupe, coordenadora e coordenadora adjunta? Pode ser? Conselheira Sheila, coordenadora, e conselheira Maria Guadalupe, adjunta. Todos aprovam? Então, recomendação aceita, comissão aprovada e comissão instituída com seus respectivos membros e com coordenadora e coordenadora adjunta. Parabéns ao Conselho, um grande passo para nós enfrentarmos esse drama da nossa sociedade e para nós tirarmos o estado do Amazonas desse ranking tão indesejável. Passando para o item 8, eleição do membro do segmento Gestão, Comissão Técnica de Comunicação, Informação e Educação Permanente, CTCIEP. Ok? Então, eu entendo que precisa compor, né, comissão. Conselheiro Libardoni, quer falar alguma coisa a respeito desse tema, já que o senhor é o coordenador da comissão? Na última reunião, nós havíamos já aprovado, né, os nomes e a intenção é que tivesse algum representante da gestão também junto a essa comissão. Então ficou para essa reunião para que a gente pudesse fazer a indicação. Tá? Lembrando que não é uma obrigatoriedade dentro do regimento, é algo que nós acreditamos ser importante dentro do Conselho. E já aproveitando, né, vamos atualizar que ontem nós participamos, né, de uma reunião junto ao Conselho Nacional de Saúde, especificamente sobre a educação permanente, né? Acho que foi uma reunião bastante proveitosa aí com o Norte e com o Centro-Oeste, para que a gente possa aproximar as relações, e conversando também, pegamos alguns contatos para que possamos dar o pontapé inicial nessa questão da educação permanente. Só que agora nós precisamos da portaria para que a comissão realmente inicie as suas atividades. Então, a questão aqui é a indicação de um membro do segmento da gestão. Nós somos... Então, a gestão precisa indicar uma pessoa, é isso, para poder fazer? Essa é a sugestão. Assim, uma questão de esclarecimento do segmento de gestão de comissão técnica. Eu não compreendi muito bem e queria um esclarecimento, porque, pelo que parece aqui, não sei, quero ressaltar que quero ter um bom entendimento. Por que se diz segmento de gestão dessa comissão?
Só para esclarecer, conselheiro Libardoni, a comissão foi criada na reunião passada, isso, com os segmentos de cada um. Eu queria saber agora, está entendendo? Porque não está bem assim esclarecido aqui no item, por favor. Posso responder, senhor presidente? Ela foi criada na reunião passada, então eu fiquei como representante dos trabalhadores, e a conselheira Guadalupe com a conselheira Valdenora, né, representando os usuários, e aí a intenção é que tivesse alguém também da gestão. Lembrando que, como não existe a obrigatoriedade, é uma questão de possibilidade. Nós acharmos que, ou não tiver, né, essa indicação, a gente toca a comissão da mesma forma. Bom, como é uma... O senhor Ronaldo quer falar mais? Bom, está pedindo da gestão, né? Só que aqui no item 2 do artigo 4º da composição, ele fala 4 representantes escolhidos entre sindicatos, conselhos e associações de trabalhadores de saúde, sendo tal. O item 3 diz 4 escolhido entre representantes do governo, entidades prestadoras de serviços de saúde e aparelho formador. Então, nesse caso, a gestão que o conselheiro Libardoni fala é sobre esse item 4. Então, o CBI pode entrar porque está um prestador de serviço. Então, a gente entra no item 4. Gestão mais prestador, é isso aí? Nós estamos com o prestador, então a gente pode fazer parte compondo isso aí. Então, aqui, pela relação aqui, nós temos, seria representante, né? Marcelo, titular da Suzan, Cássio Santo, também da Suzan, aí tem as prestadoras, a Luciana de Albuquerque, da Beneficente Portuguesa, e o Ronaldo Brasil, que é do Centro de Vida Independente do Amazonas. Então são esses que podem compor a comissão, né? Para mim, se o senhor quisesse, quem vai se candidatar, quiser se candidatar, não tem problema. Esse é um tema que depois eu vou falar no que houver. É um tema muito importante que nós vamos apoiar muito na Suzan, que vai ser um dos pilares, educação e saúde, um dos pilares da transformação da Suzan, porque os servidores precisam ter esse apoio de educação no modo geral. Eu coloco o meu nome à disposição, presidente. Então, o senhor Ronaldo colocou o nome à disposição. Mais alguém quer se candidatar? Ninguém? Então, coloco em apreciação o nome do senhor Ronaldo Brasil como o membro da Comissão de Saúde, representando o segmento de gestão mais prestador. Alguém contra? O nome está aprovado. Parabéns, senhor Ronaldo Brasil, senhor mais novo integrante da Comissão Técnica de Comunicação, Informação e Educação Permanente. Então vamos para o item 9, a eleição da Comissão Técnica de Recursos Humanos. Então é uma comissão que já faz parte do regimento e precisa ser composta, né? Então estamos aqui no artigo 21, no inciso 3, Câmara Técnica de Recursos Humanos, ok? Precisamos fazer a eleição de mais esta Câmara, que igualmente, e tem muita relação com a parte de educação permanente, né? Essa Câmara de Recursos Humanos, que é muito importante nós estarmos com uma agenda permanente e constante, fortalecida para essa área. A composição está também escrita no regimento, sempre. Vamos lá.
Então são 4 membros também, precisamos eleger esta comissão. Seguindo também na questão da paridade das comissões, precisamos eleger um da gestão, mais prestador, segmento de trabalhadores e dos usuários, ok? Nomes para compor, candidatos para compor essa comissão. Conselheiro Marcos, candidato dos usuários. Mais alguém? Somente um. Eu, como presidente, gostaria de compor essa comissão também de recursos humanos. Então, ok? Então, nós temos 2 aqui num segmento da gestão e um... Libardoni? Conselheiro Libardoni também se candidata. Nosso vice-presidente da mesa aqui também se candidata. Olha a mulher. Tá bom. Uma mulher se candidata, boa indicação. Deixa eu, só uma observação para as mulheres. Já subiu, nós conseguimos extrair no dashboard da Prodan as informações sobre o RH da Suzano. 72% dos servidores são mulheres. Foi isso que eu acabei de falar. É importante. Ok? Então é muito importante a participação das mulheres numa comissão como essa. Vai lá, Tá bom, pode colocar meu nome então. Pronto, Luana. Eu abro mão da minha indicação por mais uma mulher, para ficar 2 homens e 2 mulheres ficaria bom. Tem quantos? Já tem 4. Só dar uma fala aqui, presidente. Presidente, Não, o vice-presidente também se candidatou aqui. só dar uma fala aqui. É interessante que todos participem, isso realmente é importante, mas o mais importante é a participação ativa. Ativa, disposição. Se tiver que sair, tem que sair. Se tiver que visitar, tem que visitar. Então, eu fico muito feliz quando muito levanta a mão, mas quando a gente vai para a prática não é essa a realidade. Isso eu posso falar como um cara atuante. Ontem eu estive aqui no conselho conversando com algumas pessoas e falta essa necessidade das pessoas estarem atuando. Essa que é a verdade. Com relação a isso, conselheiro Marcos, eu tenho uma forma muito particular de trabalhar a gestão, né? Nós somos o conselho e nós somos, na minha opinião, volto a repetir, o órgão máximo da saúde no Estado. Não tem como um conselho também não trabalhar com ações definidas e com metas. Se nós estamos dividindo, entre aspas, o fardo ou o trabalho de carregarmos as ações principais, cada comissão tem que ter uma meta ou várias metas, e essas metas têm que ser perseguidas e monitoradas. Então, a minha ideia é compartilhar a informação com os senhores, mas nós trabalharmos também nesse sentido. A gestão da saúde na parte executiva dá condições para as comissões poderem trabalhar e estar juntos, tanto conhecendo os problemas quanto participando das soluções. Para isso, tudo que nós estivermos fazendo tem que ser de conhecimento de todos, metas definidas com indicadores. Qual é o indicador? Nós vamos saber quem está participando ou não, os números falarão por si. Então essa é a forma de trabalho que nós vamos implementar dentro da Suzano. É assim que nós vamos trabalhar. Para o Conselho, isso seria também uma forma de nós discutirmos depois, mas essa é uma forma de trabalho que eu acho adequada para nós darmos transparência às atividades e à produção, entre aspas, do que o Conselho faz.
Oi. É o 9 já. É o 9, né? Assim, doutor Marcelo, né? A minha opinião é a seguinte, que o senhor sugeriu declinar da sua, caso uma mulher se candidatasse, mas assim, eu acho que pela complexidade que é o RH, né, porque a gente precisa ajustar muitas coisas, inclusive dimensionamento, de todas as categorias, tá? Porque a gente tem déficit de profissional em todas as categorias. Então, eu acho assim que é pertinente que fique uma pessoa da gestão, né? Até porque ela talvez seja um facilitador do encaminhamento das demandas que surgirão nessa comissão. Eu acho que é pertinente ter um trabalhador, até por conhecer essa realidade, né? De como se encontra esse cenário, né? De profissionais, né? Usuário também. Então, acho que nessa questão é interessante ter esse equilíbrio. E como o Marcos falou, todas as comissões, elas exigem tempo. Você vai demandar muitas vezes aqui no conselho. Então, para fazer as coisas acontecerem, precisa se pensar, se planejar, porque as demandas vão acontecer, né? Então, em virtude disso, a gente conversando aqui, eu e a Luana, pelos nossos olhares, eu vou me candidatar, tá? E aí a gente decide aqui, dentro do coletivo, o que é melhor, tá bom? Essa comissão, todas são importantes. Todas as comissões que tem, somente uma das comissões que nós estamos, né? Que é a Comissão de Finanças. Eu até quero sugerir aqui, eu não posso participar dessa comissão, mas como representante da maior classe, né, que é os trabalhadores da saúde, eu vou querer estar como colaboradora. Quando a gente estiver disponível, tá também, não vou poder estar na comissão, mas gostaríamos de colaborar com isso, que é bom a gente estar ativa, até para poder informar a classe trabalhadora em algumas dúvidas que eles têm com relação a recursos humanos. Eu gostaria muito de participar como colaboradora nessa comissão aí com vocês. Bom, podia, conselheira Luana, só resumir quem se candidatou, por favor, para nós começarmos o processo. Então, ficou assim, o conselheiro Marcos, o presidente o senhor Marcelo, o conselheiro João, eu, Luana, Nabarro, conselheiro Nabarro, conselheira Suelen e a conselheira Cleidini como colaboradora. Foi a mais disputada. Eu sugiro, Não tem número máximo, né? O que a gente definiu na realidade. Olha só, eu vou retirar meu nome e vou ficar como colaborador também, igual a conselheira Cleidini, e vou dar todo o apoio para essa comissão. Depois, no final, vou explicar o porquê que a gente vai dar apoio, porque isso é uma das ações prioritárias da Suzana. Tá? Aí eu retiro meu nome e ficamos com quanto para retirar do nome? Ficaram 2, 4, 5. Há impedimento de formar mais com 5? Não pode ser uma comissão com 5 membros, extraordinariamente? Só a única coisa que tem no regimento é com relação ao conselheiro que está em mais de 2 câmaras técnicas ou comissões. Conselheiro João, o senhor já está em mais de 2? Só está em uma? Então vamos fechar em 5, eu acho que são quase 20 mil servidores na Suzana. Então nós precisamos ter bastante gente pensando e sugerindo soluções para isso.
Então, aprovamos 5 membros, tudo bem? 2 colaboradores, ok? Então, os membros, pois não? Ficou definido da seguinte forma: Marcos, João, Luana, Nabarro e Suelen. 5 membros. Como colaboradores, o senhor Marcelo e a senhora Cleidini. Comissão aprovada? Então, aprovado. Muito obrigado. Agora vamos eleger o coordenador e o coordenador adjunto. Ok? Luana e Não posso Suelen porque não eu já estou pode, né? em outra. Companheiro Marcos? Acho que só o Marcos e o... É o Marcos. É o Marcos. O Nabarro é coordenador adjunto. O João também é coordenador. Então só sobra o Marcos como coordenador. Sugestão, conselheiro Marcos coordenador e Nabarro adjunto. São 2 da mesma. Então um trabalhador se é adjunto? O Livadone pode ser adjunto? Não, também não. Nós somos coordenadores de comissão, nós 3. Eu, Suelen e o João. Não, eu não. Eu acho que não. Nabarro pode ser adjunto? Acho que pode. Então pode ser coordenador e coordenador adjunto? Pode ser? Alguma objeção? Os 2 nomes estão aprovados. Então, comissão técnica eleita, coordenador e coordenador adjunto também designados pelo Conselho. Parabéns, boa sorte, estaremos juntos. Vamos para o item 10, que trata do requerimento em nome da senhora Cecília Leite Mota de Oliveira, de 20 de junho de 2020, da comunicação do seu afastamento do cargo de conselheira estadual de saúde, suplente em virtude de ser candidata a vereadora do município de Manaus a partir de 1º de julho até o dia das eleições de novembro. Então, alguma observação sobre esse tema? É uma comunicação de afastamento. Então vai ficar registrado em ato afastamento até o encerramento do período eleitoral. Ok? Aprovado e inserido na ata. Agora nós temos aqui extra pautas. Ofício número 257/2020, CROAM, Presidência, trata do afastamento definitivo do Conselho Estadual de Saúde do conselheiro titular Dr. José Hugo Cabral Cefaí, em virtude de se encontrar impossibilidade de exercer atividades por problemas pessoais. Alguma observação sobre essa pauta? Doutor Ronaldo. Eu só gostaria de saber quem foi até aproveitar para a presença do Cássio aqui na plenária, e ele lembra muito bem o quanto essa categoria foi prejudicada na época da tentativa de desmonte da saúde, quando tentaram implantar aquele reordenamento de serviço. Você estava aqui quase todos os dias na categoria, e você lembra disso, né? E naquele momento a gente disse: vocês têm que ter um assento aqui, vocês têm que ter um assento aqui, porque vocês estavam aqui contando a favor de alguém para falar em nome de vocês. Então a gente não precisa deixar isso acontecer de novo. Então, senhor presidente, eu gostaria de recomendar que toda vez que viesse o pedido de afastamento, já viesse junto o pedido da substituição, de quem vai substituir essa pessoa que está saindo. Não importa se é titular ou suplente, que isso crie uma regra aqui nesse conselho, para que não haja o risco da participação e da representatividade de ninguém. Há um suplente do conselheiro?
O suplente do Dr. Hugo é a senhora Cleidinin, que passa a assumir definitivamente a vaga. Ela passa a assumir definitivamente. Ela estava temporariamente enquanto ele estava afastado, porque ela é suplente dele. Agora ela passa a assumir definitivamente. E aí tem que ter um novo suplente indicado? Não, porque foi todo o processo eleitoral. Então só faz subir. Mudou, Ronaldo, por conta da questão da judicialização do Conselho Estadual de Saúde. Todo o processo de composição desse novo conselho foi via eleição. Senhores, por via da eleição, no caso da entidade que está se afastando, ela não tem mais aquela autonomia que antes tinha de indicar quem fosse substituir. Então, sobe apenas o suplente. Isso é um grande erro, e eu falei sobre isso várias vezes. O Ministério Público não tem gerência sobre nós. Repito, o Ministério Público não tem gerência sobre este colegiado. O Ministério Público criou um regimento eleitoral, e esse regimento eleitoral se extinguiu quando terminou o processo eleitoral. O que tem em vigor hoje, sendo bom ou sendo ruim, é o regimento interno deste Conselho. E no regimento interno deste Conselho diz que as representatividades indicam os seus representados. É isso que diz. Se nós estamos com o regimento interno falho, a gente então tem que dar prioridade para corrigir isso. Ou seja, a gente parou de discutir uma coisa que era importante porque o Ministério Público veio aqui para dentro para dizer como a gente tinha que trabalhar. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com o Ministério Público ou nós estamos trabalhando para a população do Estado do Amazonas? Então, não existe regra de regimento eleitoral em vigor. Acabou esta regra quando terminou a eleição. O que vale é o regimento interno. Senhor presidente, por favor, isso tem que ser feito alguma coisa. Ainda continua-se amarrado e no cabresto do Ministério Público. A gente não vai conseguir trabalhar nunca desse jeito. O regimento interno que está aí, ele está errado, está cheio de falhas, está assim. Mas a gente tem que corrigir esse problema. E a gente não pode ficar amarrado a um regimento eleitoral que não tem validade nenhuma legal. A senhora quer falar? Desde o regimento, eu não sei qual é o que realmente está valendo, inclusive eu fui uma das pessoas que questionei muito de como, e a gente respeita o Ministério Público, nós respeitamos o Ministério Público, mas o Ministério Público ele tem falhado muito nas questões tanto do Conselho Municipal quanto do Conselho Estadual. Com relação a essa substituição, no próprio regimento, que antigo ou atual ainda, que ainda não teve um outro regimento aprovado por esse Conselho, os suplentes, porque não era eleição, era um fórum, e os suplentes não é o mesmo segmento. Eu era titular na gestão passada, mas quem era meu suplente era o segmento dos agentes comunitários de saúde. Era trabalhador também, mas era o suplente. Então, continua assumindo, aqui só mudou porque foi um processo eleitoral, não foi fórum, não houve fórum. Só mudou porque foi um processo eleitoral de acordo com uma decisão judicial, mas quem continua assumindo não é a mesma entidade, é quem estava como suplente. Quem foi eleito como primeira suplente do Hugo foi o Cinti Saúde, não é eu, né? É a entidade que a gente está, mas o Ministério Público, na pessoa da promotora, muitas coisas eles não entendem profundamente na questão saúde. Então, eles dão a regra dele, inclusive, muitas vezes entram na justiça e
e atrapalha o andamento, atrapalha tudo, porque a saúde não é assim como a gente pensa. Muitas vezes, a gente não, na questão saúde, você não pode errar, mas também não pode ir no pé da letra, porque nem eu falei muitas vezes aí para o secretário, porque senão afeta o andamento de um segmento tão importante que é da saúde. Bom, doutor Cássio primeiro, depois doutor Ronaldo. Pode vir aqui, Cássio? Aí posso... Eu falo alto mesmo. Tá. Eu acho que qualquer dúvida que a gente tenha, para a gente ter respaldo e ter tranquilidade nas decisões, a gente pode decidir consultando o Conselho Nacional de Saúde para pedir uma opinião, um parecer de como deve constar as coisas. Então, acho que a gente pode encaminhar dessa maneira, ele emite um parecer, a gente coloca a nossa dúvida, e aí a gente tem um respaldo do próprio Conselho Nacional de Saúde frente ao Ministério Público. Eu acho que isso dá lisura ao processo e a gente pode continuar. Antes do doutor Ronaldo, só uma observação. Aqui, para mim está claro, se o regimento, está claro aqui, ó, a substituição do conselheiro. Só fazer um esclarecimento. Na realidade, é porque como o Ministério Público, ele interveio junto ao Conselho Estadual de Saúde, só que ele entrou com uma ação judicial. Então, foi uma determinação judicial. Não foi o Ministério Público, não foi só uma recomendação. Foi uma determinação judicial, processo eleitoral, para que se mudasse o processo de composição do Conselho Estadual de Saúde, que antes era feito, como a Cleidine mencionou, né, por indicação durante os fóruns. E aí, por isso que a nova composição do Conselho Estadual de Saúde foi seguida conforme essa determinação judicial, por processo eleitoral, tanto dos titulares como o processo eleitoral dos suplentes, porque foram abertas vagas para os suplentes também se candidatarem e serem votados. Não foi só simplesmente indicação ou fórum. Tinha que ser feito a eleição mesmo. Inclusive, no segmento da gestão, no caso dos prestadores de serviço, também foi processo eleitoral, né? Não foi só simplesmente a indicação. Aqui no artigo 7º, eu acho que a regra, eu acho que está clara aqui, eu não conhecia como era antes, tá? Então, estou lendo aqui o que está aqui, eu acho bem coerente. Por exemplo, a substituição do conselheiro far-se-á, né? Aí diz pelos motivos e fala aqui no parágrafo 1º, a substituição de membro titular ou suplente se processará por manifestação da entidade ou órgão representado sempre que necessário. E aqui, aí ele fala aqui no caso de impedimento, afastamento temporário, assumirá o suplente com direito a voto. E no parágrafo 4º, fala assim: o pedido de desligamento do conselheiro será submetido à entidade ou órgão representado, ao qual compete providenciar substituição junto ao conselho. Então, assim, do que está escrito aqui, eu entendo que aqui eu entendo que o CRO comunicou o afastamento, então já foi comunicado à entidade e a entidade está comunicando ao conselho conforme o parágrafo 4º, né? Automaticamente assumiu a suplente. Agora, no parágrafo 1º ele fala que a substituição de membro titular ou suplente se processará com manifestação da entidade ou órgão representado. Como o suplente passa a ser titular, o órgão deve se manifestar a respeito disso, né? A respeito de um novo suplente, para poder compor. Senhor presidente, eu não estou questionando o fato da suplente passar a ser titular. Não foi isso que eu quis dizer. Mas o senhor veja claramente que tem uma divergência na mesa. O senhor acabou de ler o regimento interno do SES. É o que ele diz. A Luana acabou de falar de uma decisão judicial que manda fazer diferente do que o senhor acabou de ler.
Veja bem, a Luana acabou de ler uma coisa que mandou fazer diferente disso aí, que é o documento máximo do Conselho. Como é que eu vou cumprir uma decisão judicial se eu não tenho jurisprudência? Que a jurisprudência é o regimento interno. Não pode. A gente não tem legalidade para fazer uma coisa dessa. Ela pode recomendar que seja feita deste jeito, para que nós possamos trabalhar e botar como ela acha que é o certo, então, se é assim que funciona. Mas neste momento, quando eu disse que a gente tem que vir para um documento, quando houver substituição, dizendo quem que vai entrar, eu não quis seguir este artigo, porque eu, Ronaldo André, acredito nisso que acabou de ser lido, que é a instituição, ela define quem será o seu substituto, e informa o colegiado, e aproveita e informa o seu suplente. Então a minha fala se deu única e exclusivamente no ponto de vista de quê? De que a gente precisa saber quem vai ficar então no lugar da Credini. Vamos supor que a Credini de repente resolve fazer uma viagem para fazer um mestrado. Tá, ok, a Credini era suplente, passou a ser titular, e não tem um outro suplente para assumir o lugar dela. A gente precisa equacionar essa